E muitos desses gurus, ou pelo menos alguns desses gurus, criam então essa aura mágica, né? Criam uma ilusão de poderes mágicos. Até aqui no canto do slide, eu coloquei aqui um ovo, né, de Páscoa roxo. Isso para lembrar de um dos gurus mais conhecidos aqui no Ocidente, né, supostamente gurus, né, é considerado uma encarnação de Deus por algumas pessoas, pelos discípulos dele, e também um grande charlatão por muitas pessoas, que foi o Satya Sai Baba. E, inclusive, tem vários crimes, né, inclusive de pedofilia dessa figura bem representativa aqui no Brasil. Né? As maiores figuras como gurus indianos aqui no Brasil estão muito próximos de crimes, seja crimes sexuais ou crimes de lavagem de dinheiro, manipulação mental. Enfim, o Satya Sai Baba, ele coloquei esse ovo aqui no canto para lembrar, representar, não sei quantos de vocês já conhecem, depois vale a pena procurar no YouTube alguns trechos desse suposto mestre que teria poderes paranormais, poderes mágicos. E, na verdade, é óbvio que ele não tinha, né? Ele era de uma família de ilusionistas na Índia. Na Índia é um país com muitos mágicos, muito ilusionistas. Então, se por um lado é um país muito espiritual, alicerçado nessas práticas místicas e espirituais, também é um país onde tem muita mágica, aqui no sentido, então, de ilusionismo. E o Sai Baba era de uma família de mágicos que faziam desaparecer e aparecer objetos. E o Sai Baba ficou conhecido mundialmente por devotos onde tinham, então, representações deles, fotos, altares em casa. Os devotos relatavam, então, que ele materializava cinzas, né, na frente das figuras, dos quadros, dos rituais onde as pessoas faziam, nos altares pessoais de cada pessoa. Então, lá na Índia, ele ficou muito conhecido, então, ele supostamente passava os dedos assim, né? Estou movimentando minhas mãos aqui, esfregando os dedos. Ele materializava cinzas que teriam poderes mágicos. Então, aquelas cinzas supostamente vinham de algo, de um transcendente. E teve alguns documentários, inclusive da BBC, que mostram ele errando, né? Inclusive mostra alguns truques, né? Onde que ele erra os truques de mágica. O Sai Baba, na verdade, era um mágico muito ruim, né? Ele era péssimo. Falar que um mágico criticando outro mágico, mas ele era... Na verdade, eu nem considero ele um mágico, né? Isso é uma coisa que a gente conversou na live. Essa é uma grande diferença entre um mágico e um charlatão. Um mágico, como dizia o James Randi, um grande mágico e pesquisador e cético do paranormal, dizia, né? O mágico é um mentiroso honesto. Ele fala que está te enganando. E o Sai Baba, então, na verdade, ele era um charlatão. Ele não falava que ele era ilusionista, ele falava que ele era uma encarnação de Deus que tinha poderes mágicos. E além, então, de cinzas, ele materializava objetos de ouro, como relógios de ouros, cordões de ouros e ovos de ouros, né? Então, por isso que esse ovo aqui na tela está representando uma coisa que ele ficou um símbolo do Sai Baba. Ele materializava supostamente ovos de ouro pela boca. Então, depois procurem no YouTube. Depois eu compartilho com o Daniel, ele envia no grupo de vocês essas imagens, né, algumas filmagens dele supostamente materializando um ovo da boca. E, de novo, né, o que ele fazia eram truques de mágica. Ele literalmente colocava o ovo na boca e depois de alguns minutos ele fingia que estava engasgando e cuspia aquele ovo. E os súditos, né, os discípulos, né, brigavam, se jogavam no chão para conseguir aqueles ovos, que na verdade nem era ovo genuíno também. Então, tem mais essa. O Sai Baba não usava nem truques bem feitos e nem material de qualidade. Mas então esse ovo representa esse primeiro guru que eu estou citando aqui, o Satya Sai Baba, que usava então truques de mentalismo. Então, mentalismo, né, na psicologia significa uma coisa, mas dentro aqui do nosso contexto é uma vertente, uma categoria do ilusionismo, né, que mistura então mágica, algumas técnicas de manipulação, persuasão, lavagem cerebral psicológicas e elementos da hipnose. Então, o mentalismo é a área que eu mais gosto de fazer, né? Eu dou aula, também sou professor universitário, então eu uso muito mágicas como recurso didático para ensinar conceitos como atenção, memória, ilusões cognitivas e perceptuais. Então, né, o mentalismo é uma categoria que mágicos, né, que se intitulam mentalistas, realizam
criando a ilusão de fenômenos considerados anômalos, como então a telepatia, a clarividência, ou então a precognição, que são considerados, né, na psicologia anomalística, fenômenos extrasensoriais, ou então fenômenos extramotores, como a psicocinese, o que Uri Geller, por exemplo, lá fazia, ou dizia que fazia, que ele entortava talheres com o poder da mente. Então, né, esses poderes paranormais, né, telepatia, clarividência, precognição e psicocinese, é o que um mentalista simula, né? Ele usa truques de mágica, truques de psicologia, e por vezes alguns elementos hipnóticos para criar a ilusão de que ele tem, então, esses poderes supostamente paranormais. E a psicologia da mágica é uma área dentro da psicologia, né, que dedica ao estudo, então, desses fenômenos, desses truques, e como eles se relacionam, então, com fenômenos religiosos e paranormais. Então, né, não é o nosso tema aqui, mas acho que semana que vem o professor Wellington vai falar, eu acho que sobre, né, armadilhas dentro de contextos espiritualistas, né? Então tem muito esses truques de mentalismo lá no surgimento do espiritualismo moderno, por exemplo. Mas isso o professor Wellington vai trazer com mais clareza. Mas não só, então, na América do Norte, na Europa, mas também lá no Oriente, se fazia muito uso, ainda se fazem, né, desses truques de mentalismo. Então, uma primeira armadilha que muitos desses gurus criam, né, para conseguir manipular a mente dos discípulos, dos devotos, é então criar uma aura, né, como se fosse uma aura entre aspas, né, criar uma aparência de um poder paranormal. Para assistir essa aula aí completa e ainda participar de vários cursos e clubes do livro com a gente, seja membro do Instituto Ponto Azul, clicando no link aí embaixo ou que está aparecendo aí em cima. A gente se vê!